Você chega ao fim do dia cansado, com a mente cheia de ruídos que tentam resolver o que já não precisa ser resolvido. É normal. A vida pede muito, e o corpo obedece, mas a alma às vezes fica para trás. Este vídeo é um espaço para ela, um lugar onde a sabedoria antiga encontra o silêncio da noite e transforma cansaço em clareza. Enquanto você dorme, reflexões estoicas vão trabalhar dentro de você, dissolvendo o que pesa e acendendo o que é essencial. Amanhã, quando o sol nascer, a mente acordará mais leve, mais lúcida, mais forte. Porque o descanso verdadeiro não é apenas físico, é o da alma que se reconcilia com a vida. Respire fundo, feche os olhos, deixe que a calma e o entendimento façam o trabalho. Há um tipo de cansaço que o sono comum não cura. É o cansaço de quem passa o dia inteiro tentando controlar tudo. As pessoas, o tempo, o resultado, o amanhã. Quando a noite chega, a mente continua ligada, revisando o passado e ensaiando o futuro. E é por isso que tantas pessoas dormem, mas não descansam. O descanso verdadeiro nasce quando você aprende a confiar no ritmo da vida, quando entende que nem tudo precisa da sua força para acontecer. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinaram que a mente pode ser treinada para descansar em serenidade, mesmo diante do caos. Que a clareza vem quando o pensamento desacelera. Que a força nasce quando a alma deixa de resistir ao inevitável. Dormir, então, pode ser mais do que pausa. Pode ser um ritual de sabedoria. O corpo repousa e o espírito se fortalece. Enquanto você ouve estas reflexões, imagine o dia se afastando devagar, como o mar que se retira da praia ao entardecer. O ruído diminui, a respiração se aprofunda, o coração encontra um ritmo que não depende de relógios. Aos poucos, o espaço dentro de você se amplia, e tudo o que antes era confuso começa a se organizar em silêncio. Cada reflexão estoica é uma lâmpada acesa no escuro, simples, discreta, mas suficiente para guiar o caminho de volta à paz. Elas ensinam que o essencial é invisível ao ruído, que o medo é só a sombra do que não se entende, que a verdadeira força é permanecer calmo diante do incerto, que clareza não é saber tudo, mas enxergar o que importa. Durante o sono, a mente descansa, mas a sabedoria trabalha. Ela rearruma pensamentos, solta o que não serve, fortalece o que é firme. Quando você acorda, o mundo é o mesmo, mas você o enxerga diferente. As preocupações continuam existindo, porém menores. O peso das coisas se redistribui, e o que antes era caos se transforma em ordem interior. Acordar com clareza é acordar sem medo. É saber que as dificuldades fazem parte, mas não definem quem você é. É entender que há força em aceitar, coragem em permanecer sereno e grandeza em recomeçar todos os dias com leveza. Os estoicos não prometiam felicidade fácil, prometiam liberdade. A liberdade de não ser escravo do que acontece, de escolher a paz mesmo quando o mundo é incerto. Essa liberdade começa aqui, nesta noite, enquanto o corpo adormece e a mente aprende a confiar no que é. Quando amanhecer, que você desperte com o mesmo silêncio que o fez adormecer. Que o primeiro pensamento seja leve, que a respiração seja calma e que o olhar sobre o dia seja claro e firme. Porque descansar bem é o primeiro passo para viver com sabedoria. Reflexão. 1. Acalmar o ruído interno antes de dormir. Imagine um lago ao anoitecer. A superfície ainda guarda as ondas do vento do dia, mas aos poucos o espelho d'água se acalma. Sua mente é esse lago. Pensamentos chegam como pequenas ondulações, lembranças, preocupações, planos que tentam pular a fila do amanhã. Você não precisa expulsá-los nem discutir com eles. Basta vê-los como folhas que tocam a água e seguem viagem. Você está aqui para descansar. O mundo pode esperar. E se alguma parte insistir em resolver tudo agora, ofereça a ela uma resposta simples. Agora não. Agora é hora de pouso. Agora é hora de descanso. O corpo entende quando a mente dá permissão. O sono se aproxima quando o coração percebe que não há mais nada a defender. Sinta o ar entrando pelas narinas, fresco. Sinta o ar saindo pela boca,
morno. Deixe os ombros soltarem o peso do dia. Sinta o colchão receber seu corpo como quem diz: eu te seguro. Respire devagar, como quem chega perto da margem. Não é força, é gentileza. Acalmar o ruído não é apertar um botão. É aceitar que o lago precisa de alguns minutos para esquecer o vento. Se um pensamento insistente aparecer, sorria por dentro. Ele está tentando te proteger mesmo sem jeito. Agradeça e devolva ao lago. Amanhã você conversa com ele com luz e café. Agora, silêncio que cuida. Seguindo juntos, mais um passo leve. Reflexão 2. Observar o cansaço sem se julgar. Há dias em que o corpo reclama. Há dias em que a mente tropeça. Você não é uma máquina. Nem foi feito para produzir sem pausa. O cansaço que você sente é um pedido de abrigo, não uma prova de fraqueza. Imagine um cobertor que cobre seus ombros, um quarto de luz baixa e segura. Nesse abrigo, você se permite dizer: hoje foi o que deu. E tudo bem. O julgamento só aumenta o peso. A observação diminui a carga. Reconhecer o cansaço é dar um nome ao que o corpo tenta dizer desde cedo. Você não precisa se explicar para ninguém aqui. Você pode apenas chegar, deitar e deixar que o descanso te encontre. Feche os olhos um pouco mais. Solte a mandíbula. Afrouxe a testa. Ouça um som suave da noite. Talvez distante. Talvez aqui no quarto. Um ventilador. Um carro que passa. O silêncio vivo. Cada som te lembra que o mundo continua, sem você precisar empurrá-lo. O estoicismo te ensina a ver aquilo que é e a não desperdiçar força com o que já foi. Observar o cansaço é uma forma de respeito. Você respeita o corpo, a mente e o caminho que você percorreu hoje. Acolha-se. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Reflexão 3. Aceitar o fim do dia como entrega. O dia se fecha como uma porta que abafa os ruídos da rua. Você gira a maçaneta por dentro e encontra um silêncio que não exige nada. Aceitar o fim do dia é reconhecer que as horas cumpriram a sua função. Nem todas brilharam, mas todas passaram. E tudo o que passou já não pede conserto agora. A entrega não é desistência, é maturidade. Você devolve ao dia o que é do dia e guarda consigo o que cabe no coração. O aprendizado simples, a coragem de ter tentado, o cuidado possível. A casa interior agradece quando você apaga a última luz e sussurra: chega por hoje. Quem você precisa ser agora? Apenas alguém que descansa. Inspirar, expirar. Sinta como o ar abre espaço no peito. Sinta o corpo mais pesado na cama, como se a gravidade fosse um carinho. Você está seguro. O mundo lá fora diminui o volume. Aceitar o fim do dia é dizer sim à noite. É confiar que o amanhã não precisa de adiantamento. Precisa de você inteiro. Mais um passo leve. Reflexão 4. Respirar para silenciar a mente. Pense num jardim à noite. O cheiro de terra úmida. Uma brisa que quase não se nota. O canto de um grilo lá longe. A respiração é a trilha desse jardim. Você coloca um pé, depois outro. 4 tempos para inspirar. 6 para soltar. Não é uma regra dura. É um convite. O ar entra como quem abre uma janela e varre o pó do pensamento. O ar sai levando embora o excesso de esforço. Quando a respiração se alonga, a mente aprende com ela. O corpo conta ao cérebro que está tudo bem, que o perigo já foi embora, que o leão se revelou uma conta, uma conversa, um susto que passou. Inspire contando baixinho até 4. Segure um instante, como quem escuta um passarinho pousar. Solte contando até 6, como quem observa uma folha cair. Repita algumas vezes, sem pressa. Se a mente escapar, você a acompanha com gentileza e volta a respirar. Se escapar de novo, tudo bem. Volte outra vez. A sabedoria não está em nunca se distrair, mas em sempre retornar. Respiração após respiração, o jardim te conduz para dentro. Seguimos juntos. Reflexão 5. Soltar o controle do amanhã. Há um rio correndo mesmo quando você não. Olha, o amanhã é esse rio. Você não controla a nascente nem a curva que ele fará depois da ponte.
Você só pode aprender a navegar. Soltar o controle do amanhã não é abandono, é estratégia amorosa. Você faz a sua parte hoje, prepara o barco, confere o remo, verifica a lanterna e então entrega a corrente ao movimento que não depende de você. A mente é criativa para inventar pretextos de vigília. E se? E se não? E se sim? Você pode responder com uma âncora serena. Verei quando chegar. Até lá, descanso. O estoico olha para o que depende dele, intenção, ação, atitude, e poupa energia do que foge às mãos. Sinta a respiração se estender até o abdômen. Repare no peso dos calcanhares. Deixe o corpo confiar no colchão. O amanhã não precisa de você agora. O amanhã precisa de você descansado. Se o medo vier nadando contra a corrente, ofereça a ele um lugar na margem. Eu te escuto pela manhã. E volte ao fluxo. Mais um passo leve. Reflexão. 6. Perdoar o que ficou para trás. A noite abriga. Pequenas brasas. Memórias que ainda ardem. Às vezes o que impede o sono é uma frase que feriu. Um erro que você não queria ter cometido. Uma ausência que ainda dói. Perdoar não apaga a história, mas tira o espinho do caminho. Você não precisa concordar com o que aconteceu para decidir não carregar o peso. Perdoar é devolver ao passado o que pertence a ele e recuperar o espaço dentro de si. O perdão é uma brasa que aquece sem queimar quando cuidada com calma. Você pode dizer baixinho, para si e para o outro: eu solto isso por amor ao meu descanso, por respeito à minha paz. Se houver algo a reparar, você cuida disso com lucidez amanhã. Agora, é tempo de recuperar forças. Note o coração batendo mais devagar. Sinta a língua repousar no céu da boca. Deixe o ar sair um pouco mais longo. O corpo entende quando o coração decide leveza. E a mente acompanha, grata. Seguimos juntos. Reflexão 7. Acolher o presente como abrigo. Há uma casa dentro de você. Nela há um quarto silencioso, uma cama arrumada, uma janela que se fecha suavemente. Esse presente é um abrigo. Aqui o relógio não manda. Aqui você encosta as costas e sente que pertence a algum lugar. Quando a cabeça corre para longe, você pode voltar a essa casa e pousar. Acolher o presente é pousar. É sentir o lençol tocando a pele, o peso bom da coberta, o ar que vem e vai. Nada precisa ser diferente para que você se sinta seguro. O que muda é a forma como você olha. O estoicismo te ensina a ver o presente como suficiente, não como falta. O suficiente hoje é você deitado, respirando, sendo. Faça 3 respirações suaves. Alongue os dedos dos pés dentro do cobertor. Relaxe os ombros mais uma vez. A casa está acesa por dentro, sem barulho, com a luz mínima necessária. Você está em casa. Mais um passo leve. Reflexão. 8. Reconhecer a força na serenidade. Pense numa montanha. Ela não grita, não corre, não prova nada. Apenas permanece. A serenidade não é passividade, é coluna. Quem se acalma ganha peso específico, como uma rocha sob a água que não se deixa levar pela primeira corrente. A verdadeira força não é empurrar o mundo, é não permitir que o mundo empurre seu coração para fora de lugar. Quando você escolhe a serenidade, escolhe a precisão da ação. Menos movimentos, mais sentido. Amanhã, quando desafios aparecerem, a calma te dará mira. Agora, enquanto você respira, a calma te dá repouso. É com serenidade que você percebe: nem toda resposta é para hoje, nem toda batalha é sua, nem toda urgência é real. Sinta o ar roçar as narinas. Escute um silêncio que não é vazio, é campo aberto. Se vier um impulso de levantar e resolver algo, sorria por dentro e diga: posso ser montanha por alguns minutos. E volte a deitar por inteiro. Seguimos. Reflexão 9. Permitir que a sabedoria faça o trabalho. Imagine uma janela entreaberta. Do lado de fora, a noite. Do lado de dentro, a penumbra tranquila. Há coisas que a mente só organiza quando você não a obriga. Enquanto você dorme, a sabedoria se move, discreta, colocando cada ideia na prateleira certa, como quem guarda livros depois de uma longa leitura.
Você não precisa vigiar esse processo. Precisa permitir. Confiar é deixar a janela numa abertura boa, por onde entra o ar e não o vento. A confiança é a tranca sutil que protege o sono. Se você rega a mente com bons pensamentos antes de deitar, simples, verdadeiros, compassivos, ela trabalha a seu favor enquanto você descansa. Esse é o pacto silencioso da noite. Você cuida da entrada. A sabedoria cuida do resto. Respire macio. Observe como o abdômen sobe e desce sem esforço. Repare no peso das pálpebras. Entregue as chaves do pensamento por algumas horas. Amanhã você as pega de volta com mãos mais firmes. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Reflexão 10. Cuidar apenas do que depende de você. Agora ouça a chuva, mesmo que ela não esteja caindo. Há uma memória de chuva em todo mundo que já parou para ouvir. A chuva cai onde precisa. Você cuida do que é seu. Seu teto, sua cama, seu corpo, sua atenção. O resto pertence ao céu. Cuidar apenas do que depende de você é uma economia de vida. O que depende de você esta noite? A maneira como respira. A permissão para descansar. O gesto de largar o celular, de escurecer o quarto, de aceitar que a mente não precisa de respostas, precisa de calma. O que não depende? O humor de outras pessoas, o preço das coisas, a fila do trânsito de amanhã, as probabilidades. Você pode reconhecer a diferença entre esses campos como quem enxerga. Do abrigo, a rua molhada. Você não precisa secá-la para se sentir em paz. Deite o peso da cabeça mais fundo no travesseiro. Afrouxe as mãos. Se surgirem pensamentos sobre tarefas, escreva mentalmente uma palavra. Amanhã. E devolva a si mesmo o direito ao agora. Seguimos. Reflexão 11. Aceitar o incontrolável com calma. Ao longe, um farol. Ele não para as ondas, não negocia com a maré, não exige bonança. Apenas ilumina o que é. Aceitar o incontrolável é acender esse farol dentro de você. Não muda o mar, mas muda sua forma de navegar. Quando algo maior que você se impõe, uma decisão alheia, um imprevisto, uma perda, o coração tenta fazer força contra o oceano. E se, em vez disso, você deixasse as mãos no leme com firmeza gentil? Aceitar é o gesto que poupa a sua energia para o que importa. Manter o rumo. Não é resignação fria, é sabedoria quente. É dizer, isto é o que é, e eu encontro o melhor caminho dentro do que é. Essa frase tira das costas o peso de consertar o mundo e devolve as mãos à responsabilidade possível. Respire. Sinta a inspiração um pouco mais curta e a expiração um pouco mais longa. Se vier um aperto, coloque a palma sobre o peito e sinta o calor. Diga com honestidade, eu não controlo tudo, e está tudo bem não controlar tudo. A calma que nasce daí não promete finais perfeitos, promete presença. E presença é o que te conduz de volta ao descanso. Reflexão 12. Ver a noite como momento de restauração. A noite não é apenas ausência de luz, é cobertor que envolve. A casa é o intervalo que repara. O corpo sabe se refazer quando você não o apressa. A mente sabe reorganizar quando você a deixa respirar. Ver a noite como restauração muda a qualidade do sono. Você não está parado, você está se refazendo. Músculos guardam força. Memória consolida o que importa. Emoções encontram um lugar mais amplo para existir. O silêncio de agora é uma oficina delicada que trabalha sem barulho. Permita-se ficar de lado, ajeitar o travesseiro, buscar o ponto em que a coluna diz aqui. O quarto é um ninho, não um campo de batalha. Se pensamentos vierem, você os deita ao seu lado e diz, descansem comigo. Se houver inquietação, você a cobre com cuidado. Se houver tristeza, você a embala como quem embala uma criança, com respeito. Caso a dificuldade de dormir persista por muitas noites, lembre-se de que procurar ajuda profissional é um gesto de cuidado, não de fraqueza. A sabedoria também é saber pedir apoio. Agora, 3 respirações calmas.
Uma para agradecer o simples, a cama, o teto, o ar. Outra para aceitar o que foi, o dia, as falhas, as pequenas vitórias. A última para confiar no que virá, um amanhã possível, sem pressa de chegar. Você não precisa vencer a noite. Você pode ser cuidado por ela. Seguimos juntos, mais um passo leve. E, por hoje, chegamos ao fim desta reflexão, com a casa interior aquecida e o corpo pronto para o descanso. Reflexão 13. Deixar os pensamentos passarem como nuvens. Olhe para o céu da sua mente como quem observa a tarde no alto de uma colina. Formam-se nuvens de todo tipo, densas, leves, algumas escuras, outras iluminadas. Você não precisa segui-las nem explicar cada desenho. Só percebe o movimento. As nuvens não obedecem a um dedo apontado. Seguem o vento que muda sem aviso. Seus pensamentos são assim. Eles surgem, se transformam, desaparecem. Quando você tenta agarrá-los, o corpo contrai. Quando você permite que atravessem o céu, o peito abre. Imagine que cada pensamento toca a borda do seu campo de visão e continua a viagem. Você fica, respira, deixa o ar entrar por um caminho simples e sair por outro, lento. A testa solta um pouco da tensão acumulada. O maxilar descansa. O peso do travesseiro recebe a cabeça como um solo firme. Se algum pensamento insistir, ofereça-lhe passagem. Pode ir. A caligrafia do vento escreve e apaga sem pedir licença. E você, apostado na serenidade, guarda o cobertor do agora. Seguimos juntos, mais um passo leve. Reflexão 14. Encontrar clareza no ser. Silêncio. Imagine uma vela acesa num cômodo escuro. Ela não briga com o escuro. Também não tenta iluminar a casa inteira. Ela cuida de um círculo pequeno e fiel. A clareza que você procura à noite é assim, suficiente. Se você tenta entender tudo de uma vez, a chama dança demais. Se você aceita cuidar do pequeno círculo, seu corpo deitado, sua respiração que vai e volta, um pensamento simples como "estou seguro agora", a luz se estabiliza. O silêncio não é ausência de vida. É um tecido que abafa o ruído do mundo e deixa passar só o que importa. Você pode repousar nessa penumbra boa, onde as ideias param de gritar e começam a sussurrar. Inspire como quem aproxima as mãos da vela. Expire como quem protege a chama do vento. Se a mente quiser acender 10 velas de uma vez, sorria e volte à única que está diante de você. Uma chama fiel vale mais que 1000 cintilações. Seguimos juntos, com calma. Reflexão 15. Agradecer o simples e o suficiente. Pense numa cozinha à noite. Pia limpa, uma caneca, um pedaço de pão, água fresca. Uma luz amarela, baixa, que não ofende os olhos. O suficiente tem esse gosto. Não é pouco, é justo. Quando você agradece o simples, a alma desaperta. O coração reconhece que, apesar do barulho do dia, há pequenos bens que sustentam a vida. Uma cama, um teto, alguém que se importa, um corpo que, mesmo cansado, te carrega. A gratidão não exige discurso, pede presença. Você pode enumerar em silêncio 3 coisas que hoje foram boas. Não precisam ser grandes. Uma conversa breve, um sorriso recebido, o cheiro do sabonete. Ao fazer isso, você orienta a mente para o que nutre, não para o que falta. E dormir depois de agradecer é como deitar-se numa rede que já conhece seu peso. Respire macio. Toque com a ponta dos dedos o lençol e sinta sua textura. O suficiente te abraça por dentro. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Reflexão 16. Reconhecer que o descanso também é virtude. Há campos que descansam entre as colheitas. Chamam isso de pousio. Não é abandono, é inteligência da terra. O solo precisa recompor nutrientes para dar mais vida depois. Você é esse campo. O descanso não é prêmio de quem mereceu. É parte do ciclo que sustenta a sua lucidez. Quando você se permite pausar, está praticando uma virtude discreta. A temperança, a justa medida. O corpo aprende que não precisa se defender o tempo todo. A mente descobre que um bom intervalo salva uma decisão.
Pense numa oficina ao fim do expediente. Ferramentas limpas, guardadas, bancada. Vazia. Ninguém está parado. Tudo está disponível para amanhã. Assim também você, agora. Dobre por dentro o que precisa ser dobrado. Encoste as costas como quem confia. Solte a barriga. Deixe que o sono faça o serviço que é dele. Descansar é trabalhar a seu favor sem barulho. Seguimos juntos. Reflexão. 17. Aprender com o que dói sem se prender ao sofrimento. Imagine uma trilha de terra. Em certo trecho, uma pedra entrou no seu sapato. Dói. Você pode continuar andando assim, ou pode parar. Tirar o sapato, remover a pedra e calçar de novo. A dor chega para avisar. O sofrimento prolongado é andar com a pedra por orgulho, pressa ou descuido. Quando algo te feriu hoje, pergunte: qual o recado? Pode ser um limite que faltou, uma conversa que pede clareza, um ritmo que precisa ser ajustado. Aprender com o que dói é olhar a ferida com cuidado e não com raiva. Você limpa, protege, dá tempo e então volta a caminhar. Agora deitado, você pode dar esse primeiro passo interno. Reconhecer sem dramatizar. Respire. Sinta o ar tocar o fundo do pulmão, voltar mais quente. Imagine tirando sapatos e meias, deixando os pés livres. A trilha amanhã continua e você irá com menos peso. Seguimos juntos, passos leves. Reflexão. 18. Transformar medo em presença. O medo lateja no futuro. Ele gosta de cenários, de telas acesas com "e se?". A presença apaga o projetor. Quando o medo aparecer, não lute com ele como quem luta com sombra. Traz o corpo para perto. Pés que tocam o colchão. Panturrilhas aquecidas, mãos repousadas no abdômen. Conte suavemente 5 coisas que percebe no quarto. 2 que escuta. 1 que cheira. Isso basta para te trazer de volta à margem segura do agora. A mente aprende por repetição. Se você repetir presença, o medo perde volume. Ele deixa de comandar e vira apenas um aviso, que você escuta e agradece. O coração desacelera um pouco, como quem desce um degrau e encontra o chão. A noite tem esse poder humilde, te dar um lugar quando tudo parece sem lugar. Permaneça. O futuro não precisa ser resolvido hoje. Sua tarefa é respirar. Seguimos juntos, com firmeza mansa. Reflexão. 19. Descobrir força na vulnerabilidade. Ouça a chuva fina batendo no telhado. Ela não pede licença para ser chuva, nem tenta se esconder. Ela cai como é. Vulnerabilidade é isso. Aceitar sua condição humana sem maquiar. Dizer: estou cansado, isso me afetou, preciso de ajuda, é um ato de coragem. Quando você assume o que sente, não fica menor, fica mais inteiro. Porque não há mais energia gasta com máscaras. A força cresce por dentro quando a verdade encontra espaço. Se a garganta embarga, permita. Se os olhos umedecem, deixe que sejam ponte, não barragem. O corpo entende quando a emoção tem caminho. Ele relaxa. A respiração desce ao ventre, a língua repousa. O peito não precisa de armadura. A chuva passa. Deixa um cheiro de terra boa. Você continua. E segue mais real do que antes. Mais presente. Seguimos juntos, passo leve e honesto. Reflexão. 20. Amar. O que é? Amor fati. Pense numa estrada que se revela curva a curva. Não adianta exigir retidão do caminho que é montanhoso. Amar o que é não significa gostar de tudo. Significa cooperar com a realidade para extrair dela o melhor possível. Quando você para de brigar com o chão, encontra cadência. O passo fica econômico, a atenção mais viva. Se veio vento contra, você inclina o corpo e segue. Se veio sol nas costas, você aproveita o calor. Amor fati é esse pacto ativo com a vida. Eu trabalho com o que existe, não com o que eu queria que existisse. No escuro, esse amor é a aceitação calorosa do seu próprio limite. Você não precisa provar nada para a noite. Só precisa estar. Inspire como quem aceita o trecho que vem. Expire como quem agradece o trecho que foi. Se alguma dessas reflexões te trouxe paz,
Compartilhe este vídeo com alguém que também precise acordar mais leve amanhã. Seguimos juntos, com o coração macio. Reflexão 21. Deixar que o sono seja aprendizado. Imagine um tear silencioso. Fios cruzam por baixo e por cima, e uma trama aparece. Enquanto você dorme, seu cérebro tece memórias, consolida o que tem valor, desfaz nós, corta sobras. Esse trabalho é fino e gosta de escuridão e calma. Você não precisa supervisionar, precisa oferecer as condições. Menos luz, menos ruído, menos estímulo. Deite-se como quem confia num artesão experiente. Ele sabe por onde começar e onde dar o último nó. Se um pensamento quiser puxar um fio solto, deixe-o cair de volta na trama. Amanhã, quando você olhar, verá desenho que agora você não vê. Sinta o peso do cobertor como quem sente a manta nas costas. Perceba a respiração indo e vindo como lançadeira. O corpo aprende enquanto descansa. A mente aprende enquanto silencia. Seguimos juntos, numa noite fértil. Reflexão 22. Confiar no tempo e nas pausas. A maré não se apressa porque alguém na praia tem pressa. Vai e volta no ritmo da lua. Há processos na sua vida que obedecem a marés invisíveis. Você pode remar com consistência, mas não pode forçar a onda a chegar antes. Confiar no tempo é economizar sofrimento. As pausas fazem parte do movimento. Músculos crescem no descanso. Ideias amadurecem no intervalo. Relações cicatrizam no espaço. Agora, nesta cama, você está no lado recuo da maré, guardando energia para quando for hora de avançar. Inspire suave. Sinta as costelas abrirem por dentro, como quem cria espaço. Expire mais longo, como a água que se afasta da areia sem drama. O que é seu encontrará você, se você estiver no lugar certo. Presente, preparado, paciente. Seguimos juntos. Mais um passo de quem confia. Reflexão 23. Acordar com o coração em paz. Veja uma varanda ao amanhecer. O ar ainda frio. Pássaros testando as primeiras notas do dia. O coração em paz não é um coração vazio. É um coração que sabe o seu lugar nesse coro. Dormir com respeito por si é um convite para acordar com respeito pelo mundo. Você não precisa acordar rindo. Basta acordar inteiro. O estoico começa o dia lembrando que encontrará pessoas, tarefas, imprevistos e escolhe, apesar disso, a bondade, a firmeza e a calma. Você está ensaiando isso agora, no limite macio entre vigília e sono. Deixe que o peito encontre um compasso tranquilo. Preste atenção nas narinas, no ar fresco que entra, no morno que sai. Se vier ansiedade pelo relógio, devolva-se ao travesseiro por mais 3 respirações. A paz é uma disciplina gentil. Ela te espera na porta da manhã. Seguimos juntos. Reflexão 24. Enxergar a beleza da impermanência. As dunas mudam de lugar mesmo quando ninguém olha. O vento trabalha alianças secretas com a areia, e o desenho nunca é o mesmo. A impermanência assusta quando você tenta fixar o mundo com pregos. Mas se você troca o martelo por olhos curiosos, há beleza. O que muda dá chance ao novo, e o novo traz movimento. As perdas não ficam bonitas por causa disso, mas ganham sentido. Abriram espaço. À noite, você pode treinar esse olhar. Aquilo que hoje pesou um pouco, amanhã talvez pese menos. Aquilo que hoje não coube, amanhã talvez encontre outra forma. Solte a expectativa de controle e abrace a habilidade de resposta. Ajuste-se como quem ajusta um lençol, puxando um canto, depois outro, até ele assentar. A vida vive nesse assentamento gradual. Respire. Permita que algo dentro de você se mova meio centímetro. Seguimos juntos, com leveza. Reflexão 25. Agir com calma, mesmo sob pressão. Veja um ferreiro. O metal em brasa, o martelo que desce sem pressa, no ponto certo. Pressão. Pede precisão, não pânico. Quando o mundo espreme, a mente quer correr. Mas correr por dentro faz tropeçar por fora. Agir com calma é reduzir a pressa interna para aumentar a inteligência do gesto. Amanhã, se houver tensão,
Lembre da bigorna. Um golpe de cada vez. Uma frase de cada vez. Uma escolha de cada vez. O resultado é somado, não gritado. Agora, ainda na cama, você pode treinar. Escolha desacelerar a expiração. Sinta a língua solta. O pescoço se ajustar sem rigidez. Diga a si mesmo: posso fazer bem sem me apressar. A calma é o estojo do instrumento. Ela protege, orienta, limpa. E quando for hora de agir, você estará pronto. Seguimos juntos. Mira suave. Reflexão 26. Escolher sabedoria em vez de pressa. Cozinhar em fogo baixo. Essa imagem resolve metade das decisões. O apressado queima fora e deixa cru por dentro. O sábio dá tempo ao calor, tempera com paciência, confere o sal e retorna à tampa. Quando você troca pressa por sabedoria, muda a relação com o erro e com o acerto. Testa, observa, ajusta. Não há vergonha em baixar o fogo. No dia que vem, você pode aplicar isso em conversas difíceis, em tarefas complexas, em escolhas importantes. Hoje, na noite que te envolve, faça o mesmo com seus pensamentos. Se ferverem, reduza o fogo com 3 respirações longas. Se faltar tempero de paciência, acrescente 2 frases gentis. Estou aprendendo. Posso ir no meu ritmo. O prato da vida se serve melhor morno que cru de ansiedade. Seguimos juntos. Paladar sereno. Reflexão 27. Encontrar equilíbrio entre ação e quietude. Uma árvore balança no vento, mas não arreda as raízes. Ação é o movimento dos galhos. Quietude é a força subterrânea que segura o tronco. Você não precisa escolher entre fazer e ser. Pode sustentar o fazer no ser. O dia pede decisões, respostas, entregas. A noite oferece sustentação, silêncio, retorno a si. Quando esse revezamento funciona, nasce o equilíbrio. Você age sem perder o centro, descansa sem perder a intenção. Sinta agora suas raízes. Costas encostadas, quadris assentados, pés contidos pelo cobertor. Deixe que os ombros, como galhos, relaxem e encontrem sua posição. Se a mente balançar muito, lembre-se de que as raízes estão atentas. Você está seguro. Amanhã, quando o vento chegar, a árvore em você saberá dançar sem quebrar. Seguimos juntos. Firmeza mansa. Reflexão 28. Ser grato pela chance de recomeçar. Há uma porta que se abre todas as manhãs. Às vezes você percebe a maçaneta girando. Às vezes não. Mas ela se... Recomeçar não é zerar a vida. É ajustar o passo e seguir de modo mais sábio. A gratidão por essa chance muda o sabor do dia. Você pode agora agradecer antecipadamente o que ainda vai viver. A rua lavada da madrugada, um bom gesto inesperado, um minuto de silêncio entre tarefas. Isso não é superstição, é treino de olhar. O que você treina à noite, usa de dia. Respire e imagine a luz filtrada que entra pela fresta. Sinta como seu corpo já conversa com esse futuro próximo, ganhando coragem, sem tensão. Se algo pesou hoje, você o deixa do lado de fora por enquanto. A porta se abrirá e você estará mais leve para atravessá-la. Seguimos juntos, passo calmo. Reflexão 29. Reerguer o espírito com serenidade. Visualize uma pedra aquecida pelo sol da tarde. Você se senta nela e sente o calor atravessar a roupa, chegando ao músculo cansado. Reerguer o espírito não é levantar uma bandeira no alto. É levantar-se por dentro sem barulho. É reorganizar postura, lembrar do que importa, colocar o coração de volta no centro do peito. Serenidade é a energia limpa desse movimento. Ela não estoura, sustenta. Se hoje você desabou um pouco, tudo bem. Aqui é o lugar de recompor. Alinhe o pescoço com a coluna. Afrouxe os dedos, como quem solta um punho que segurou demais. Deixe cair uma inspiração curta e uma expiração longa, como suspiro que termina de descarregar. Não há pressa para ficar bem. Há cuidado. E cuidado tem o ritmo da vida verdadeira. Seguimos juntos, com coragem tranquila. Reflexão 30. Acordar com clareza e força interior. Pense nas cortinas que se abrem devagar.
A luz entra sem estardalhaço, delineia os contornos, revela o que já estava ali. Clareza é isso. Ver o que sempre foi, com menos ruído. Força interior é o gesto de agir a partir dessa visão. Você não precisa acordar gigante. Precisa acordar alinhado com o que acredita. Na noite de agora, você prepara esse alinhamento com gestos simples. Respirar mais longo do que curto. Dizer palavras gentis a si. Permitir o descanso sem culpa. Amanhã, a primeira decisão será mais limpa. O olhar, mais paciente. A postura, mais estável. Se o mundo exigir, você responderá sem perder o eixo. Se houver beleza, você anotará sem dispersar. Agora, feche um pouco mais os olhos. Sinta o corpo inteiro aceitando o peso da cama. Permita-se apagar sem medo. A mente já aprendeu o caminho de volta. Seguimos juntos, no silêncio que fortalece. A noite te acolheu e você a acolheu de volta. Entre uma inspiração e outra, algo dentro de você decidiu descansar. Não foi um comando duro, foi um gesto manso. O lago foi esquecendo o vento. A casa interior acendeu uma luz pequena. As dunas aceitaram mudar de lugar sem barulho. O que você fez aqui não foi fugir da vida, foi preparar-se para ela. Cada imagem que atravessou seus pensamentos deixou um rastro de calma. Cada frase simples ensinou seu corpo a confiar. Agora, enquanto a madrugada esfria as bordas do mundo, integramos o que ficou de pé no centro do peito. Não para lembrar tudo, palavra por palavra, mas para deixar uma compreensão viva, pronta para atravessar contigo a porta da manhã. Você aprendeu a acalmar o ruído sem lutar com ele. Observou o cansaço como quem reconhece um amigo que trabalhou demais e só pede água e um lugar para sentar. Aceitou o fim do dia como quem gira a chave e entra num cômodo onde ninguém exige nada. Respirou como quem abre janela, não como quem corre. Soltou um pouco o controle sobre o amanhã e devolveu ao rio o direito de seguir o curso. Perdoou o que dava para perdoar esta noite, não como um veredito sobre o passado, mas como um cuidado com o presente. Acolheu-o agora como abrigo. Reconheceu na serenidade uma forma de força que não grita, apenas sustenta. Permitiu que a sabedoria fizesse o trabalho silencioso, enquanto você cuidava do simples que depende de você. E assim, de gesto em gesto, aceitou o incontrolável com calma. Viu a noite como uma oficina que restaura. Deixou pensamentos passarem como nuvens. Encontrou clareza na luz de uma vela que não precisa iluminar tudo. Agradeceu o suficiente. Reconheceu o descanso como virtude. Aprendeu com o que doeu sem se prender ao espinho. Transformou medo em presença. Descobriu que a vulnerabilidade te faz mais inteiro, não menor. Abraçou o amor fati como um pacto de cooperação com a realidade. Confiou que o sono também ensina, que o tempo tem marés e as pausas são parte do caminho, que é possível acordar com o coração em paz, mesmo quando o mundo ainda late lá fora. Viu beleza na impermanência, decidiu agir com calma mesmo se a pressão vier. Escolheu sabedoria em lugar de pressa. Encontrou equilíbrio entre agir e ser. Sentiu gratidão pela chance de recomeçar. Reergueu o espírito com serenidade e preparou o terreno para acordar com clareza e força interior. Todo esse mapa vive agora numa memória que não precisa ser repetida. Ela te habita como postura, como respiração, como companhia. O que fazer com isso quando amanhã tocar a janela? Não é uma lista, é uma qualidade de gesto. Você abre os olhos aos poucos, como quem separa cortinas para deixar a luz entrar. O corpo talvez esteja um pouco pesado, mas a mente não precisa correr à frente. Você primeiro percebe o ar, depois percebe que está seguro. Sente as cobertas. Dá um nome simples à sua intenção. Quero agir com calma hoje. A partir daí, as escolhas ganham outro ritmo. O café não é um plantão de guerra. É uma fogueira discreta que aquece o começo. A roupa não é armadura, é cuidado. A agenda não é juiz, é mapa.
O mundo continua com seus ruídos, mas você leva nos bolsos esses fios da noite, prontos para serem trançados ao longo do dia. Talvez você acorde e encontre tarefas que parecem uma parede. A diferença é que, por dentro, você está com o martelo certo, o da precisão calma. Golpe a golpe, sem exagero, você encontra uma passagem. Lembra que uma conversa difícil não precisa ser resolvida inteira na primeira frase. Que um problema grande se entrega quando você o divide em pedaços de trabalho real. Que o que não depende de você pode permanecer ao fundo como o mar que sempre existirá, enquanto você mantém o farol aceso para orientar o seu barco. Essa distinção tão simples economiza seus músculos emocionais. Você age onde suas mãos alcançam. Onde não alcançam, você não faz força cega. Você observa, aprende, espera a maré. Quando vier um medo, você não precisa sair correndo atrás da sombra. Respira. Nomeia duas coisas que escuta, uma que sente na pele, cheiro que reconhece. O medo se lembra de que você está aqui e agora. Se alguma dor antiga pingar lembranças, você as recolhe com pano limpo. Reconhece, protege, não dramatiza. Você sabe que aprender doeu menos do que carregar a pedra no sapato dia após dia. Às vezes vai bastar aceitar que algo ainda está em reparo. E reparar leva tempo. Em outros dias, vai bastar fazer uma pequena ação concreta que estava pedindo um começo. O descanso que você treinou esta noite te dá a coragem quieta de começar. Se apressa a tentar te convencer de que sem ela nada acontece, você lembra da cozinha. Fogo baixo, tampa no lugar, atenção presente. Uma conversa precisa de tempo para ficar boa. Uma ideia precisa respirar. Uma decisão melhora quando dorme sobre ela e acorda sob outra luz. Você não atrasa a vida ao dar espaço. Você a prepara para dar certo. A virtude do descanso acompanhou a virtude da ação. Uma sustenta a outra. Não há culpa em não estar no máximo o tempo todo. Há sabedoria em variar o ritmo, como quem alterna passos largos e passos curtos numa trilha com subidas e descidas. A vulnerabilidade que você aceitou na noite aparece de manhã como honestidade. Você pode dizer, não sei ainda, sem desvalorizar o que faz. Pode pedir ajuda sem diminuir a própria força. Pode admitir cansaço e negociar limites. Ao fazer isso, você poupa o coração de brigas que nascem do orgulho e termina com a paz de quem está inteiro. A serenidade que você imaginou como montanha, agora vira mira. Ao escolher não reagir no susto, você escolhe responder com exatidão. A cada resposta mais precisa, um ruído a menos no fundo da mente. E quanto menos ruído, mais clareza para perceber beleza nas coisas que passam batidas nos dias cansados. O modo como a luz corta a mesa, o cumprimento sincero de alguém, a organização simples de uma gaveta que você vinha empurrando com descuido. Quando algo der errado, e algo sempre dará, você pratica amor fati, não como quem se rende, mas como quem negocia bem com o inevitável. O atraso vira oportunidade para revisar. O não vira uma curva que revela outra paisagem. O conflito vira chance de exercitar firmeza sem agressão. Você não romantiza a dor, mas a integra como parte do tecido que te compõe. E ao integrar, você recupera a agência. Só quem não briga com o chão consegue mudar o passo. O peso diminui quando você para de carregá-lo contra si. Se, apesar de tudo, noites difíceis se repetirem, se o corpo insistir em vigília longa, se a tristeza se estender além do comum, lembre-se de que procurar ajuda profissional é um gesto de respeito à própria vida. Às vezes, é preciso que outra mão segure um pouco a sua, que outra voz ofereça ferramentas, que um olhar treinado amplie o horizonte quando o seu encolhe. Pedir apoio não diminui sua autonomia, reforça sua base. Você continua no leme, com instrumentos mais finos. Isso também é prática estoica. Reconhecer o que está ao nosso alcance aqui e agora, inclusive a sabedoria de convidar quem sabe, cuidar junto. Ao longo do dia, você pode voltar ao que aprendeu aqui apenas fechando os olhos por 3 respirações e lembrando uma imagem que te acalmou. Talvez o lago, talvez a vela, talvez o farol, talvez o tear.
Não importa qual, importa o retorno. 3 respirações verdadeiras constroem, ao longo de semanas, um lugar de referência dentro de você. É como se você carregasse um quarto seguro, portátil. Ninguém vê, ninguém mede, mas você sabe que existe. Nele, você guarda o que importa e decide o que soltar. Nele, você limpa ferramentas e organiza a bancada. Nele, as respostas deixam de gritar. Quando a tarde cair e o mundo voltar a pedir que você seja tudo, lembre que você não precisa ser tudo. Precisa ser você. A noite te lembrou que o suficiente existe, que o simples sustenta. O copo d'água, o intervalo de 3 minutos, o sol que esquenta a nuca na janela, a mensagem breve que diz, cheguei bem. O resto é excesso de exigência. O estoico não se define pelo que aguenta calado, o sikh. Define pelo que escolhe cuidar com honestidade. Você escolhe cuidar da atenção, escolhe cuidar da palavra, escolhe cuidar do corpo como casa, escolhe cuidar da mente como jardim que prefere sombra em horas de calor. O mundo por vezes é áspero, mas você pode tratá-lo como quem lixa madeira com paciência, para depois passar óleo e revelar os veios bonitos. E assim, quando a noite retornar, você chega menos armado. A cama não vira tribunal do que faltou. Vira lugar de encontro com o que sobrou. A coragem de ter tentado, a delicadeza de ter amado o que era possível, a lucidez de não ter respondido a todos os convites da pressa. Você se deita e reconhece o próprio corpo. Uma companhia que esteve contigo o dia inteiro, muitas vezes em silêncio, fazendo o que sabe fazer. Você agradece pelas pernas que te levaram, pelas mãos que trabalharam, pelos olhos que viram, pela língua que disse sim e disse não. Esse agradecimento tem um efeito inesperado. Ele te devolve dignidade nos dias comuns, não só nos dias de vitória. Você entende que a vida é feita de tramas finas. O tear não para, o mar não para, a vela não deixa de existir porque amanheceu. Ela só muda de lugar dentro de você. Se alguém cruzar o seu caminho precisando de calma, você terá o que oferecer. Não discursos longos, e sim presença. Você aprendeu que presença aquieta mais do que conselhos que tumultuam. Talvez baste ouvir com atenção, mirar o olhar sem urgência, emprestar a respiração longa de quem treinou na noite. Você não salva o mundo com isso, mas salva um pedaço do clima das conversas que você habita. E quando cada pessoa faz o mesmo, o ar em volta fica melhor de respirar. Essa é a parte silenciosa da sabedoria. Ela é transmissível por convivência. Não exige palco. Cresce no cotidiano. Se um imprevisto rasgar o papel do seu dia, você o dobra de outro jeito. Se o medo abrir o projetor de cenários, você apaga a luz e volta ao chão sob os pés. Se a irritação quiser um palco, você oferece bastidor. Respiração, água, um passeio de 10 minutos. Se o cansaço bater mais cedo, você não se acusa. Você replaneja, redistribui, aceita a impermanência como regra do jogo. E se uma alegria te alcançar, você não corre atrás para possuí-la. Você a saboreia com o tempo. A alegria também precisa de cadência para durar o bastante. Um sorriso que estica o rosto. Um riso curto que desarma as linhas da testa. Uma mensagem enviada com sinceridade. O resto, você deixa passar. Não é desleixo, é inteligência. Afetiva. Tudo o que você treinou esta noite se resume numa habilidade simples. Retornar. Retornar à respiração quando o pensamento dispersa. Retornar ao presente quando a ansiedade faz barulho. Retornar ao que depende de você quando o mundo exige mágica. Retornar ao cuidado quando a dureza tenta virar regra. Retornar à gratidão quando a mente só enxerga falha. Retornar ao ritmo do corpo quando o relógio externo apita muito alto. Retornar à bondade como política pessoal. Retornar, retornar, retornar. O caminho de volta é o que te salva nos dias difíceis e o que te aprofunda nos dias bons. Quanto mais você retorna, mais rápido encontra a sua casa interior. E encontrando, você descansa mesmo em movimento. Talvez, ao longo dos próximos dias, você note mudanças pequenas,
Menos palavras ditas no impulso, mais escuta. Menos mãos fechadas, mais dedos soltos. Menos luta contra a curva do caminho, mais disposição de contorná-la. Você se tornará devagar um guardião do próprio eixo. Guardião não é sentinela tensa, é cuidador atento. E quando você cuida de si, cuida melhor dos seus. A paciência que você tem com o próprio tropeço transborda para o tropeço do outro. A firmeza que você usa para manter limites consigo também organiza as relações. O mundo não fica perfeito por causa disso, mas fica mais habitável. Se em algum momento a voz dura dentro de você disser que nada disso importa, que tudo é sonho bonito, responda com o real mais concreto de todos. O ar que entra e sai. Ele desmente a pressa. Ele te prova que existe um ritmo mais sábio do que o imediatismo do relógio. Ele te devolve o corpo como medida possível de paz. E com o tempo, essa medida contamina o resto. O e-mail que você escreve com um tom mais claro, a reunião que você inicia lembrando que todos estão cansados e que vale a pena ser direto e gentil, a caminhada até o mercado em que você repara nas sombras projetadas no chão, a forma como você fecha o dia com a mesma honestidade com que abriu a manhã. Ao fechar esta noite, reconheça que não foi magia nem discurso. Foi prática. Prática de voltar. Prática de respirar. Prática de aceitar. Prática de amar o que é. Quem pratica, melhora. Quem melhora, transforma. Quem transforma, inspira. E quando você inspira de verdade, o mundo ao seu redor respira um pouco melhor também. Talvez seja esse o trabalho mais bonito que a sabedoria faz enquanto você dorme. Te restaurar para que você exista melhor para si e para os outros. Se esta noite te ajudou a restaurar a mente e o coração, siga o canal e volte sempre que quiser acordar em paz.